Alô, amigos. Yes, nós temos Bananas, está outra vez no ar. Hoje é dia 21 de novembro de 2025. Eu sou José Inácio Werneck, estou em Avon, Connecticut, Estados Unidos, e o Humberto Borges está em Bananal, no estado de São Paulo, Brasil. E por falar em Bananal, Humberto Borges, eu quero apresentar aqui a você o nosso Mister Bananas. Mr. Bananas! Ele é exatamente a ideia do nosso YouTube, do nosso programa. Aqui você está vendo aqui o seguinte, não sei se dá para ler. www.joseináciowerneck.com. Isso daqui é um website que eu tenho em que eu coloco lá opiniões, falo dos meus livros, de corridas que eu faço e assuntos em geral. E aqui, o arroba Brasil Copa 70, você que gosta de futebol, eu sempre faço uma rememoração do que o Brasil fez nas Copas do Mundo antigas, desde 1970. Nós fizemos um programa com o Luiz Augusto Veloso, do Jornal dos Esportes, que você conheceu, com o Rob Porto, filho do Roberto Porto, que você conheceu muito. Começamos na Copa de 1970 e depois eu passei a falar de todas as Copas e falo de assuntos de futebol, e tem também, ele é ligado a um outro a Twitter, que é @Werneck Inácio, que a gente fala, inclusive, de assuntos de política. E estamos muito apropriadamente com você em Bananal, porque a ideia do nosso programa é justamente mostrar o relacionamento da banana do norte, que são os Estados Unidos, com a banana do sul, o Brasil. E você me falou que Bananal é uma cidade histórica, inclusive porque tem uma ligação muito grande com o Grande Prêmio do Brasil, do E Jockey Club, não é isso? essa é uma cidade que tinha os melhores aras, os aras Seabra, o pessoal enfim, o Narvik, a Tirolesa, enfim, é uma cidade que foi uma das maiores produtoras de café do Vale do Paraíba. Bananal tinha moeda própria, tem uma estação de trem, era o final de uma linha de trem, e é uma cidade que foi colonizada por escravos, né? Tinha o Conde de Aguiar Valim, que era um sujeito dos mais ricos do Brasil, financiava, fazia empréstimos para a coroa, e Bananal tinha também uma parte de chineses aqui, que a gente chama de os cuecões, entendeu? Que vieram aqui para plantar chá. E essa coisa toda se integrou, e essa cidade fica a 160 quilômetros, 164 quilômetros do Rio de Janeiro, é uma das cidadezinhas mais hospitaleiras do Brasil. Eu vim parar aqui visitando um médico amigo, de repente estava no hotel e olhando do hotel para a praça, onde tem um coreto e tal, tinha chovido. E o manezinho Cajuca, que depois da chuva, pegou e começou a enxugar os bancos da pracinha da chuva para as pessoas sentarem. Aí eu disse, É coisa típica do interior. Agora, você exatamente, falou de tirolesa. A tirolesa foi a famosa égua vencedora do Grande Prêmio. Na ocasião, eu acho que eles chamavam Grande Prêmio Brasil. Depois, por causa do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, acho que passaram a falar Grande Prêmio do Brasil, mas era o grande acontecimento esportivo e social do Rio foi de na Janeiro casa, na década de 50. E foi na aumenta casa. o tema aí, Humberto. Ah, você vai mostrar. Aí a tirolesa. Qual é o jockey que está montado na tirolesa? Luiz Rigoni foi Luiz Rigoni, de Dali Rigoni, talvez o mais famoso jockey da história do Brasil. Você sabe, da história do turf brasileiro, você sabe, Humberto, que o Grande Prêmio Brasil, disputado no Jockey Club, era um acontecimento tão importante que superava o futebol, porque a Federação Carioca de Futebol evitava marcar clássico no Maracanã no dia em tinha o Grande Prêmio Brasil, porque todo mundo queria saber a tirolesa, o Gualicho, outro famoso cavalo. Não sei se a tirolesa foi montada pelo Luiz Rigoni, mas o Luiz Rigoni é um ídolo brasileiro. Luiz Rigoni estava montando a tirolesa. Aqui foram criados o Narvik, Emerald Hill, Major's Dilemma, a tirolesa e tem o Escorial. Cavalos. Escorial, é.
E Como é que depois o esse Luiz Rigoni teve uma grande rivalidade com outro jockey, que eu me lembro, era o Mequinho. Lembra dele? aqui, claro, claro, É. claro. Sabe como é que esses cavalos vieram parar aqui? Por causa Como? da Primeira Guerra Mundial. Por Os causa da. nazistas, Primeira Guerra Mundial. Ah, foi? Como é que Desculpa, é a a Segunda. história? Os nazistas começaram a pegar, pegar tudo que tinha na França, então a França era uma grande criadora de cavalos, a Inglaterra, então, para os nazistas não pegarem suas matrizes, eles mandaram o Seabra e outros, o irmão o Roberto Seabra, eles compraram esses cavalos, mandaram para cá e mandaram para Bananal, onde tinha esses aras aqui. Bananal tinha 5 aras e trouxeram grandes reprodutores e começaram a ganhar grande prêmio no Brasil. A tirolesa é uma recordista, era uma égua brasileira tordilha, coisa rara, né? É, Enfim, é. é uma maravilhosa Bananal. É uma coisa, Bananal, é uma coisa muito importante na história brasileira, isso aí, a história do Rio de Janeiro e do Brasil, daquela década de 50. Roberto, eu não sei exatamente a sua idade, eu estou com 88 anos. Eu tenho lembranças da Segunda Guerra Mundial. Eu tenho lembrança de um garotinho que morava ali na rua Mário Portela, onde eu morava, e ele passava em frente da nossa casa e gritava para mim, nazista. Era um garotinho negro, porque o meu sobrenome, Werneck, não tem nada. O alemão da minha família foi de muitas e muitas gerações, mas como eu tinha um sobrenome alemão, ele gritava nazista para mim. Eu me lembro quando acabou a Segunda Guerra Mundial, essas coisas, e essas histórias do Grande Prêmio Brasil e tudo isso foi na década de 50. pois é, na década de 50. Mas olha só, vamos chegar na sua Copa de 70. O que é que você lembra da Copa de 70? Não, eu lembro muito, mas hoje eu não quero falar da Copa de 70, porque se a gente começar a falar da Copa de 70, vai falar outro dia. Vai acabar aqui o nosso tempo. Eu gostaria que outro dia eu li uma coisa muito interessante que você botou no Facebook sobre uma viagem que você fez, se não me engano, a El Salvador. Foi El Salvador? E não foi uma viagem exatamente, eu cobri a Revolução na América Central Isso em 1980, né? em 1980, saindo da cidade do México de ônibus, descendo pela Guatemala, até El Salvador, e aonde eu cheguei em El Salvador justamente 2 dias depois da morte do Dom Oscar Ranulfo Romero, que era Que era o bispo auxiliar de Salvador, foi assassinado na igreja, né? assassinado na igreja por um cara que era da Escola das Américas, entendeu? É, O Buisson, que era um Bolsonaro da época lá, é. e ele pagou para o sujeito para assassinar o Dom Romero. Era um Quando eu soube, assassino pago, né? era um assassino pago, e É, era treinado lá pela Escola das Américas. é, A América Central, a Revolução das Bananas, é. que é o nosso site, que é uma história formidável. Você precisa de viajando a América Central, eles são muito semelhantes ao Brasil, menos aquela coisa do índio, mas é uma civilização que tinha os toltecas, os olmecas, os mexicas, enfim. E hoje o que está acontecendo, de fato, é que o governo dos Estados Unidos está voltando à ideia do imperialismo, entendeu? Com essa ameaça, né? Mandando um porta-aviões lá para o porta-aviões, o Ronald Reagan, para ameaçar a Venezuela. Não é que eu defenda o Maduro da Venezuela, é que eu defendo a ideia da América nossa, né? América Claro. do Sul. E essa história toda começou, Zé Inácio, É. com o, a ideia do expansionismo americano, né? A Foi o ideia James do. Monroe. Essa ideia toda começou com a doutrina de James Monroe, de 1823, de que a América era para os americanos. E eu, como outros brasileiros, quando eu cresci ouvindo falar isso, eu pensava assim, América para os americanos, quer dizer, todos nós. Não, não. A ideia era América para aqueles americanos dos Estados Unidos. Não, Exatamente. entendeu? É,
E agora estão ameaçando. O problema não é defender o Maduro, é defender as Américas. Você sabe onde é que fica a Organização dos Estados Americanos? A sede da Organização dos Estados Americanos Eu saiba em fica, Washington, não? fica em Washington, a 200 metros da Casa Branca, na É, mesma calçada. Né? é. Pois é, você tem, e nessa confusão toda da América, a ameaça americana de invade, começa, não, eu quero o Panamá. A primeira coisa que o Trump fez foi, vamos, o Panamá é nosso, quero o Panamá de volta. Em É. seguida, não, É o agora eu canal quero do Panamá, exatamente. o canal do Panamá. Em seguida, eu quero o Canadá, eu também quero o Canadá. E logo em seguida, eu quero o México. Groenlândia. Pois é, o sujeito saiu querendo essa coisa toda, e hoje eu estava pensando no nosso programa, eu digo, o que está acontecendo com a América, com as nossas Américas, né? Primeiro é que não é o Maduro, são as Américas dos americanos mesmo, É. seja lá do Paraguai, do Chile, então, mas acho que nós temos que tomar conta disso. Agora, outra coisa interessante, Zé Inácio, na minha concepção, não sei se está certo, é que o, a ideia é meia nazi, né? O Hitler, por exemplo, ele fez a Deutschland über alles, fez a A Alemanha grande, acima de tudo, é. em cima de tudo. Acima de Nós temos tudo. É. né, que é a América, Make America Great, e o gozado é que não é um homem que está fazendo a América, é a América que está fazendo um homem. Ou seja, o pessoal do Sul, que é muito radical ainda, que tem essa ideia de confronto que nunca acabou, e então ela é que está fazendo a cabeça do Trump, e o Trump está explorando esse pessoal e está usando coisas colocando a América contra a América. Não É. pode isso. E você sabe que um grande, digamos, conselheiro do Donald Trump nesse sentido é o Marco Rubio, que é filho de cubanos que saíram de Cuba. Isso, aliás, eles saíram de Cuba antes do Fidel Castro, mas eles são de cubanos muito conservadores. E o Marco Rubio é aquele hispano que quer ser mais yankee do que os yankees. Você entendeu? É, Porque o Donald Trump é um yankee. é, O Marco Rubio é um hispano, mas ele quer provar que é mais yankee ainda do que o Donald Trump. Então, ele está fazendo a cabeça do Donald Trump para invadir a Venezuela. Assim como você, eu não estou aqui para defender o Maduro, mas o que está acontecendo é o seguinte: os Estados Unidos já fizeram um estudo do que vai acontecer se eles é, baterem o martelo e resolverem invadir a Venezuela. Porque os planos já existem, os planos estão todos feitos. Eles é, apenas não decidiram bater o martelo porque estão receosos das consequências. Porque a história recente dos Estados Unidos mostra que essa história de intervir em outros países nem sempre dá bons resultados. Basta é, lembrar o que aconteceu com o Iraque. Então, eles têm um certo receio de que eles intervenham na Venezuela, invadam a Venezuela, entrem lá com forças militares na Venezuela, mas o que vai acontecer depois? Eles não têm certeza de exatamente se serão bem recebidos por uma parte da população, mal recebidos por outra parte, eles não sabem exatamente de que tamanho é essa outra parte que os receberá mal, e as consequências. Então, é isso apenas. Roberto, você vê o que está se passando com esse negócio desses bombardeios de barcos. Essa altura, já mais ou menos umas 90 pessoas foram mortas nessas embarcações. Até hoje, ninguém sabe quem é que estava dentro dessa. Sabe-se de um caso de um cidadão que sobreviveu, foi mandado de volta para o Equador, não tinha ficha criminal, não tinha nada. A alegação é que eles estão bombardeando essas embarcações porque elas estão transportando drogas e eles são narcotraficantes. Mas seria muito mais lógico, Humberto, eles têm todo o poderio naval, os americanos têm todo o poderio naval em suas mãos. Seria muito mais lógico deter a embarcação, prender exato, e os verificar. tripulantes, apreender a mercadoria, né, a carga que está da embarcação e mostrar para o mundo. Aqui está fentanil, e são narcotraficantes, mas até hoje não mostraram nada disso. É. Ô Zé, deixa eu só lembrar uma coisa, você sabia disso, mas você esqueceu. Que eu tive preso em Cuba, né? Eu Não fui, sabia, eu não.
fui exatamente o Marco Rubio. Quando você falou do Marco Rubio, eu liguei. Passei um mês em Cana, em Cuba, num naufrágio de Ah, um foi? barco. Ganhei o prêmio ESSO com essa história. Ah, não, não sabia disso. Não me desculpe, mas eu me mudei Pois é, para os Estados Unidos, eu não sabia disso. mas naquela nossa época de Jornal do Brasil, fomos contemporâneos, né, no É, Jornal do Brasil. Manchete, Exatamente. editora Bloch. Exatamente. Então, nós somos velhos jornalistas e trabalhamos com essa história, e a nossa escola é aquela: você diz o que você pode apurar e você pode comprovar. Então, eu tive preso em Cuba, em Santiago de Cuba, porque entramos lá na véspera da chegada do Brezhnev, no aniversário dos 15 anos da Revolução Cubana, e eles pensavam que eu e um piloto da Varig, que estavam voltando dos Estados Unidos num barco, que ele estava, enfim, fazendo uma viagem que foi. O Jornal do Brasil me mandou para cobrir a aventura, e nós tivemos que invadir Cuba por causa do tempo, 3 dias de tempestade, íamos morrer. E então, o Marco Rubio, esse pessoal aquele outro deputado, da, da, governador da Flórida, como é que é o nome dele? O Jeb Esse. Bush, não, esse foi da família Bush, não é? Ou o atual que você fala, o DeSantis. Não, isso essa história é mais antiga. Mas em suma, o que aconteceu? Aconteceu que nós ficamos presos lá um mês, e eu comecei a entender a história cubana. Então, a minha relação com a América Central, a minha relação com Cuba, a minha relação com as Américas, é uma relação que me fez estudar esse assunto. E eu quero que as pessoas, eu peço que as pessoas vejam as Américas não como uma propriedade dos Estados Unidos, do destino manifesto, que era a ideia original dos Estados Unidos, que era conquistar aquilo tudo. O Deus, quer dizer, a divindade nos mandou conquistar o mundo inteiro. Aí, nessa brincadeira, o que eles fizeram? Eles tomaram metade do México, fizeram a guerra aos Estados Unidos do México, fizeram o Tratado de Gadsden. Esse Tratado de Gadsden foi que comprou o México para ligar os Estados Unidos. Metade do México, você chega na Mais de Califórnia. metade, mais de metade do atual território mexicano, porque se você olhar o mapa, você vai ver que a partir do Mississippi para o oeste, há É, uma faixa ali que pertenceu à França, foi comprada foi aos comprada. franceses, mas de lá para o oeste, basta ver os nomes dos estados e das cidades para você compreender que aquilo tudo era México. Eles perderam aquilo, os mexicanos perderam aquilo para os Estados Unidos, como perderam também o Texas. O Texas Exatamente. mexicano Texas. também foi perdido para os Estados Unidos. Isso foi uma época que era Pancho Villa, era uma época romântica. Essa história Zapata, Zapata, Emiliano Zapata. isso aí. E eu tive a oportunidade também de sair, de viajar aquela região de caminhão, passando pelo sul dos Estados Unidos. E a América, a gente não pode agora, por causa do Trump, ficar rejeitando a América. Não. A América tem coisas extraordinárias. Agora, essa ocasião desse doido que chegou lá e que resolveu refazer a América a sua imagem e semelhança, isso a gente não pode concordar. Então, vamos discutir. Agora ele está todo enrolado com essa coisa do Epstein, né? É. O Jeffrey Epstein. Vamos entrar nesse assunto mais tarde. Antes, eu queria que você me contasse um pouco a história da Chiquita Banana, porque essa ideia da República das Bananas nos Estados Unidos começou com a ideia de que do Sul a banana era uma coisa que era plantada apenas fora dos Estados Unidos, né? Do Rio Grande, que faz a fronteira com o México para baixo, aí era a terra das bananas. Se bem que nos Estados Unidos também há plantações de bananas, mas a ideia deles era. Como era o nome daquela companhia? Chiquita Banana. Dominava inteiramente a América Central. Essa história isso daí no sul, no lado leste do México, você desce e entra na Guatemala, né? A Guatemala era um país altamente organizado e tal, mas o presidente da Guatemala, que eu não me lembro na época o nome dele, sei que o golpista era o Castilho Armas, mas os Era o donos. Somoza, Não, não era o Somoza era da Nicarágua. a Nicarágua, certo?
era da Nicarágua. E eu também fui cobrir o terremoto da Nicarágua. Eu Também, cobri né? a É. Nicarágua. É bom, mas o presidente dos Estados Unidos, na época, Richard Nixon, ele tinha dois irmãos, os irmãos Não, você está falando dos irmãos que eram proprietários da Chiquita Banana, os irmãos Dulles, se não me engano. John Foster Dulles. Foster Dulles e Alan Dulles. Alan Dulles, ele era o diretor do FBI, ele diretor do FBI, e o outro era o diretor da Secretaria de Estado dos Estados Unidos. E eles eram proprietários da Chiquita Banana tinham interesses, objetivos ali. Quando a Guatemala resolveu fazer a reforma agrária, da seguinte forma: nós vamos vender, nós não vamos tomar a terra, nós vamos simplesmente pagar a terra a vocês pelo preço do imposto que vocês pagam pela terra, que era o imposto que eles obrigaram a fazer um imposto mínimo, um microimposto. É. Aí os Estados Unidos disseram, não, não, o Nixon, vamos acabar com esse negócio, então vamos tomar a Nicarágua, tomar a Guatemala. É. Olha, É uma longa história, né? Todos esses países da América Central e do Caribe. A mais recente invasão, talvez, que eu me lembro assim, tenha sido justamente a do Panamá, na época do Manuel Noriega. Eles simplesmente invadiram. Você sabe que é uma coisa curiosa? Os americanos já tinham tropas no Panamá, por causa do canal do Panamá, que pertencia aos Estados Unidos. Então, eles já tinham tropas lá. Então, quando decidiram prender o Manuel Noriega, eles já tinham tropas no Panamá. Mesmo assim, encontraram resistência. Foi na época do pai do George Bush, o outro George Bush, o George Bush pai. Exatamente. Agora, 15 quilômetros para cada margem do Canal do Panamá era território americano, Pois é, território. e tinham Era, tropas lá. era a coisa mais interessante para mim dessa história. Quem é que construiu o Canal do Panamá? Foram Foram os os chineses, norte-americanos, né? não foram os norte-americanos, não. O Canal do Panamá original era um projeto do Eiffel, Francês, do francês, e o canal de Suez. exatamente fez o Canal de Suez. Mas houve problemas de doenças tropicais, o projeto não foi adiante, aí os americanos entraram. Não, como? Como é que eles No entraram? Recep, se não me engano. Exatamente, como é que eles entraram? Eles entraram contratando chineses. Hum. Contratando chineses que era mão de obra barata e que era mão de obra disponível. Sabe com o que eles pagavam o Ah, salário dos chineses? Com ópio. veja bem. Com ópio inglês, exatamente. Viciaram os chineses construíram o Canal do Panamá, Ah, porque tinha como aquelas pragas todas que a gente. Como é, malária e tal, morria chinês como mosca. E os chineses construíram o Canal do Panamá. E o gozado é que agora os Estados Unidos estão dizendo que a Os China operários eram os chineses, né? os Olha aqui, chineses. você falou em ópio, você me lembrou uma coisa muito importante, porque toda essa justificativa do Donald Trump para bombardear embarcações e dizer que está combatendo os narcotraficantes é exatamente porque diz que os narcotraficantes da América Latina e da China estão invadindo os Estados Unidos e estão levando os americanos ao consumo de droga. Tem uma reportagem, esse último domingo, houve uma reportagem muito interessante do New York Times, vou mostrar aqui, olha, essa é a página de opinião, o caderno de opinião do New York Sim, Times. Olha, a primeira página toda divulgada, a primeira página toda é dedicada a isso. A guerra de drogas. Isso não vai resolver o problema do consumo de drogas nos Estados Unidos. Aí diz aqui o seguinte: isso é por um historiador, não é o Donald Trump que está falando. Não está falando. Quem está falando isso é um respeitado historiador, professor universitário, aqui na página 6. E ele diz o seguinte: meus amigos, esse negócio de dizer que os americanos consomem drogas porque são levados a isso pelos chineses, pelos colombianos, pelos venezuelanos, isso é conto do vigário. Desde o século XIX, está aqui, ó. é, Desde o século XIX há um grande problema de consumo de drogas, é um problema endêmico nos Estados Unidos. É o consumo. ela tinha Botei cocaína. até aqui, ó. Botei até aqui, ó, falando aqui, do século XIX. É um problema endêmico da sociedade americana.
é o consumo de drogas. Então, é aquela velha história que eu sempre digo: a lei do mercado. É o Sim. consumidor americano que incentiva o traficante a mandar drogas para os Estados Unidos, ou é o traficante que quer empurrar drogas pela goela abaixo do consumidor do americano? Então, o Donald Trump quer resolver o problema do consumo americano de drogas, que é gigantesco. Sim, eu não posso te dizer muito sobre isso, porque eu estou chocado com a semelhança que estão querendo fazer política aqui no Brasil agora, que foi aprovada no Congresso esta semana, a ideia de transformar traficante, como é Comando Vermelho, em organização terrorista. Estão unificando, estão querendo transformar a direita, a extrema-direita, está querendo vamos dizer, macomunar com o governo americano, na medida, inclusive, tem um filho do presidente está fazendo esse lobby aí. Houve um massacre aqui no Rio de Janeiro, há um mês, mataram 152, entendeu? Então, lá no Morro do Alemão, no Morro. Já conversamos muito sobre isso com a Celina. A Celina, Pois hoje, é. a Celina Cortes hoje não está aqui no nosso programa, mas na semana que vem ela vai voltar. Olha, Humberto, para a gente de repente não ser cortado, eu queria falar rapidamente agora de assunto esportivo. A gente está, no próximo ano, vamos ter a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Isso vai gerar problemas. Outro dia estava lá o Gianni Infantino, presidente da FIFA, o Cristiano Ronaldo, os dois fazendo mesura lá para o Donald Trump, que estava recebendo o Mohammed bin Saudi, o homem que domina a Arábia Saudita, o príncipe herdeiro, que mandou matar o Jamal Khashoggi, aquele jornalista, e estavam lá todos fazendo festas desse cidadão e falando da Copa do Mundo do ano que vem, e eu acho que essa Copa do Mundo do ano que vem provavelmente vai dar confusão. E eu queria só fazer uma pequena recapitulação de outras Copas. Na Copa de 1998, é a Copa que eu queria falar hoje, tivemos a famosa ziquezira que acometeu o Ronaldo Fenômeno. Lembra daquela final com a França e o Brasil perdeu de 3-0? Pois é, com o Ronaldinho. Mas, Zé Inácio, a propósito da nossa questão, vamos dizer, ainda de Copa do Mundo, você sabe onde vai ser a Copa a sede da FIFA nos Estados Unidos? Vai ser na Torre Trump, né, no Trump Tower, mostrando como a FIFA e o Donald Trump estão ali, ó, unha e carne, unha e carne. Gianni Infantino alugou É, em Nova York, a Trump Tower, para a FIFA. é. A sede da FIFA vai ser na Trump Tower e Para gerar receita para o Donald Trump. quer dizer, né? Agora, você imagina, com a provocação que os Estados Unidos fizeram ao Canadá, É, a provocação que os Estados Unidos fez ao México, né? é. Tá ameaçando, inclusive, bombardear o México, bombardear território, enfim, os cartéis mexicanos. Então, como é que vai ser essa nossa Copa? Você pode fazer uma previsão de como vai ser essa Copa agora? Vai ser uma confusão muito grande, porque o Donald Trump, inclusive, está ameaçando tirar cidades que já foram escolhidas para serem sedes da Copa, como Los Angeles, por motivos políticos, porque ele está brigando com o governador da Califórnia, o Gavin Newsom. Olha, Humberto, vamos deixar para conversar isso na próxima semana, porque o nosso tempo está chegando ao fim e eu não quero que, de repente, o YouTube corte a gente, tire a gente do ar, sem a oportunidade de uma despedida. Alguma última observação rápida? A minha satisfação, muito obrigado pelo convite para Ora, é um participar. prazer, a honra é minha. E na próxima Não, semana estaremos aqui de novo com você e com a Celina Cortes. eu mando um forte abraço, muito obrigado por me permitir participar Permitir, veja bem, é uma honra nossa. Um grande abraço, Beto. Um grande abraço aí, Inácio. Saúde, pessoal. Não deixe de ver o nosso. Nós temos banana. Não deixe. Exatamente. Um abraço, tchau. Atenção, tchau. Obrigado.